Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre você, sobre sua casa, sobre sua família. Que Deus venha derramar suas bênçãos superabundantes sobre sua vida neste dia. Hoje estamos à quarta-feira, dia 11 de outubro do ano 2023. Dia 11 de outubro do ano 2023, e nós estamos aqui para começar a nossa programação, a Bíblia, o Mate e o Amanhecer, que vai aqui na página do Ministério Vindos do Pai, segunda a sexta-feira, sempre 7 horas da manhã. E hoje, a partir das 9h30, horário de Brasília, nós estaremos na Rádio Pentecostales Apostólicos. Você pode procurar essa rádio online através do Facebook. Você vai ali nas buscas ali vai digitar Rádio TV Pentecostales Apostólicos e vai encontrar então ali a direção, o site da rádio, onde você poderá estar ouvindo boa música, palavra de Deus durante as 24 horas do dia. Bom dia, Carla, ali na cidade de São Francisco de Assis. Que Deus venha abençoá-la poderosamente, assim como também a vida de Luciano, de Victor Emanuel e de Luciano. Que Deus abençoe poderosamente suas vidas nesta manhã. Vamos então à palavra de Deus. Continuamos em 1 Samuel, capítulo número 17. Ora, versículo 19. Ora, Saul e eles e todos os homens de Israel estavam no vale de Elá, lutando contra os filisteus. E Davi se levantou cedo pela manhã e deixou as ovelhas com um guardador e pegou e foi como Jessé lhe havia ordenado. E ele veio até a trincheira quando o exército estava avançando para a luta e gritava para a batalha. Pois Israel e os filisteus haviam ordenado a batalha, exército contra exército. E Davi deixou a sua carruagem na mão do guardador da carruagem e correu para o exército e veio e saudou a seus irmãos. Enquanto ele falava com eles, eis que surgiu ali o campeão, o filisteu de Gato, de nome Golias, dos exércitos dos filisteus, e falou segundo as mesmas palavras, e Davi ouviu. E quando viram o homem, todos os homens de Israel fugiram dele e ficaram muito temerosos. E os homens de Israel disseram: vistes este homem que surgiu? Certamente ele subiu para desafiar o Israel. E será que o homem que matar o rei o enriquecerá com grandes riquezas e lhe dará sua filha e fará livre a casa do seu pai em Israel? E Davi falou aos homens que estavam junto a ele, dizendo: o que será feito ao homem que matar este filisteu e remover a vergonha de Israel? Pois quem é este filisteu incircunciso para que grite desafio aos exércitos do Deus vivo? Aos exércitos do Deus vivo. Bom dia, nossa irmã Berna, ali na cidade de Artigas, Uruguai. Um grande abraço desde aqui, grande abraço para a Valéria também aí, que Deus venha abençoá-los poderosamente nesta manhã. Abafado aqui na cidade de Caciqui, de repente está frio, de repente está calor, está um dia bem complicado aqui hoje. Mas vamos à palavra de Deus nesta manhã. Davi, o rei de Israel, tinha sido escolhido por Deus, o óleo da unção tinha sido derramado sobre sua cabeça. Mesmo isto nós falávamos no dia de ontem, mas é bom de repetir. Não subiu a cabeça dele
que ele era o homem mais importante de Israel. Ele continuou fazendo suas tarefas cotidianas e obedecendo ao seu próprio pai. Vamos lembrar que Jessé tinha 8 filhos. Desses 8, 3 estavam na batalha. Agora, 5 estavam na sua casa. 3 na batalha, 5 na sua casa. Por que ele vai mandar a Davi? Poderia ter mandado qualquer outro dos seus filhos ir levar mantimentos, alimentos e saber notícias a respeito dos seus filhos, pois ele vai pedir para Davi que traga garantia de que de vida, de que seus filhos estão vivos, que estão bem. Davi vai, mesmo sendo o rei. Ele não se rebelou contra seu pai. Ele não se negou em ir até lá. Ele chega, e acabamos de ler na palavra de Deus, e o exército de Israel estava frente a frente com o exército filisteu. Os filisteus eram um povo forte, não se tem bem o conhecimento de que região eles procederam, mas sim eles chegaram ali naquela região do Meio Oriente e se estabeleceram ali. Eles tinham melhores armas do que o povo de Israel, pois as armas deles eram de ferro, as pontas das suas lanças eram de ferro, as pontas das suas flechas eram de ferro, suas espadas eram de ferro. Estão ali, frente a frente, os dois exércitos para entrar numa cruenta batalha. Uma guerra sempre traz dor, sofrimento, angústia. Estão aqueles que estão ali para lutarem, que estão frente a frente ao inimigo, mas também estão seus familiares nos seus lares, preocupados com seus filhos, esposos, amigos, sobrinhos, netos, enfim, que possam estar na batalha. Imagine a angústia que devem estar passando hoje quantas mães israelenses e tantas outras não israelenses, de saber que seus filhos hoje estão enfrentando uma guerra, que estão lutando. Ou as mães ucranianas, ou as mães russas, e em tantos outros países onde nos nossos dias de hoje está existindo guerra. A incerteza de que se voltarão a ver os seus filhos ou não. Sabendo que muitas vezes nem o corpo dos seus seres queridos vai chegar até eles. Tudo isto vem trazendo uma grande incerteza para as pessoas. Por isso é que o pai de Davi, Jessé, ele está pedindo para Davi trazer notícias dos seus filhos. Bom dia, nosso irmão Viviane, ali na cidade de Alegrete. Que Deus abençoe poderosamente sua vida nesta manhã. Então o pai, logicamente, vai pedir para eles que traga notícias dos seus filhos. Quando Davi chega ali, os exércitos já estavam frente a frente. Ele deixa sua carruagem, sua bagagem, junto com a pessoa que estava encarregado de guardar tudo aquilo. E vai, logicamente, ver os seus irmãos, corre para lá, antes que comece a batalha. Mas é aqui que, como todos os outros dias anteriores, e vamos lembrar que Golias, por 40 dias, ele está desafiando o exército de Israel, chamando que venha alguém lutar com ele. E se esse alguém o vencer, o exército filisteu se retiraria e passariam a serem servos de Israel. Era tanta a confiança que os filisteus tinham em Golias.
Era tanto a confiança que o próprio Golias tinha em si mesmo de derrotar a qualquer oponente. E o povo recuava. Os homens de Israel tremiam, tinham medo. Estamos falando de homens que conheciam a Deus. E tremiam diante da circunstância adversa que tinha se apresentado. Minha pergunta era esta manhã: você tem medo? Outro dia ouvi uma expressão que nunca antes tinha ouvido. Que tem pessoas que têm medo de terem medo. Têm medo de terem medo. E muitas vezes são pessoas que conhecem a Deus, que conhecem a palavra de Deus, e têm esse medo, têm essa angústia, têm essa ansiedade no dia a dia que não as permite terem a vida abundante que Cristo promete na sua palavra. Vivem temerosos, vivem assustados, sem saber o que fazer, têm medo de tudo e de todos. E são pessoas que conhecem a Deus. E muitas vezes pessoas que conhecem a Deus, ou que simplesmente congregam, mas não sabem ao Deus ao qual elas estão servindo. Não sabem, não conhecem ao Deus ao qual elas estão servindo. E essas pessoas vivem um constante medo. Era o que estava acontecendo com o povo de Israel. O povo de Israel é o povo escolhido por Deus. O exército que estava ali era o próprio exército de Deus. Agora, qual era o problema? Que eles tinham um líder que tinha sido rejeitado por Deus. Saul era um homem rebelde com respeito à palavra de Deus. Então ele não passava segurança, ele não passava ânimo para os seus liderados, para o seu exército. Tem crentes que têm mais medo do diabo que do próprio Deus. Tremem quando falam do diabo. Tremem quando falam de demônios. E têm esse temor. Têm esse medo, porque não têm vida com Deus. Pareceria que as circunstâncias adversas, que muitas vezes se apresentam no nosso dia a dia, ou nas nossas vidas, e quando se levanta um gigante, pareceria ser com que esquecemos de Deus. Esquecemos das vitórias que Deus tem nos dado, das bênçãos que Deus tem nos dado, como Deus tem suprido em cada uma das nossas necessidades, e entramos numa sorte, numa espécie de desespero, e esquecemos do Senhor. E muitas vezes ouvimos alguém falar: até Deus esqueceu de mim. Deus não se esquece de você. Deus não se esquece de mim. Somos nós que, através dos nossos próprios medos ou da nossa própria falta de fé, começamos a duvidar e focamos nosso olhar no problema e nós assustamos com o gigante que tem se apresentado na nossa vida e olhamos para ele e pareceria que é impossível de vencer e que não tem mais saída. Isto me traz à memória quando Sansão, um juiz de Israel, que começa a sua história lá no livro de Juízes, capítulo 13, 14, 15,
Ali você encontra a história de Sansão. Ele vem matar um exército inteiro de filisteus com uma queixada de burro. E quando ele terminou a batalha, ele sentiu muita sede. E desesperado por água, ele clamou ao Senhor. E daquela mesma queixada brotou água. Da rocha no deserto brotava água para saciar a sede do povo de Israel. Focamos no problema e esquecemos que o nosso Deus pode suprir da nossa necessidade. Ele pode abrir a janela dos céus, como fala lá em Malaquias, e derramar bênção que sobreabunde. É uma promessa do Senhor para aqueles que são fiéis a Ele. Ele pode enviar corvos, assim como enviou para o profeta Elias, do ribeiro de Querite, lá no livro de Reis, segundo de Reis. E ali, os corvos levavam carne e pão pela manhã e carne e pão pela tarde. Ou suprir como Deus supriu para a viúva de Sarepta. A farinha não escasseou, o azeite não escasseou. Porque ela acreditou na palavra do Senhor. E o povo de Israel está aqui retrocedendo, atemorizado, tremendo diante de um homem. Quando a palavra de Deus diz em Romanos, e como as pessoas gostam de ouvirem essa palavra, mas não colocam em prática. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E quantas vezes ouvimos expressões como pessoas que citam Filipenses capítulo 4:13, mas elas vivem temerosas. Elas de repente, no momento de bonança, no momento de alegria, no momento que tudo está bem, elas abrem a sua boca e dizem: eu tudo posso naquele que me fortalece. Porém, quando o gigante se levanta, elas esquecem disto e dizem ao contrário: eu não sei o que fazer, eu estou desesperado, não sei se ainda tenho fé, a esperança foi embora. Quantas vezes passamos por dificuldades? Quantas vezes gigantes têm se levantado para nos amedrontar, mas não para nos derrotar, porque nós servimos a um Deus vivo, a um Deus que se importa com seus filhos e que é Ele que luta nossas batalhas e não nós mesmos. Lembremos que a nossa guerra, a nossa batalha não é contra carne e sangue, é contra principados, contra potestades que estão nas regiões celestes. Por isso o apóstolo Paulo vai falar lá em Efésios capítulo 6, para estar firmes e resistir às astutas ciladas do diabo. Quando nós posicionamos firmes na nossa fé, ali então nós vamos ser vencedores. Romanos diz que somos mais do que vencedores, no capítulo número 8. Somos mais do que vencedores. Ali então temos a segurança, a certeza de que Deus vai nos dar a vitória. Diante de toda esta situação, de tudo aquilo que estava acontecendo, Davi vai perguntar ali, ele ouve o que estão dizendo, mas logo ele vai pedir novamente uma resposta e vai perguntar para o povo. Ele vai dizer: o que será feito ao homem que matar este filisteu e remover a vergonha de Israel? Ei, estamos falando de um menino. Estamos falando de um jovem que a experiência dele era cuidar das ovelhas do seu pai.
ele nunca tinha estado num campo de batalha. Seus irmãos estavam ali. Aqueles homens que estavam ali eram homens experientes. Homens que estiveram na batalha contra o rei Agag, o qual Deus mandou que era para destruir tudo o que ele tinha, e Saul poupou a vida dele, e por isto ele foi rejeitado por Deus, por desobedecer a palavra de Deus. E ali no capítulo número 15, verso 20, 21, 22, o profeta Samuel vai dizer para ele: melhor é obedecer do que sacrificar. Melhor é obedecer do que sacrificar. Obedecer a palavra de Deus. Não basta nós conhecer a palavra de Deus, mas também devemos de obedecer a palavra do Senhor. Colocá-la por obra. Colocá-la em prática. Saber conhecer as promessas de Deus que estão escritas na sua palavra, e quando nós fôssemos a orar, citar a palavra de Deus. Orar ao Senhor com a palavra. Quem é este filisteu incircunciso para que grite desafio nos exércitos do Deus vivo? Ah, ali tinha um menino que não tinha experiência na batalha. Mas ele tinha um segredo que, no desenvolver desta série até sexta-feira, nós vamos saber qual era o segredo que tinha o rei Davi. E o segredo do rei Davi era a intimidade que ele tinha com Deus, o lugar secreto. O segredo do rei Davi era as vitórias que Deus tinha dado para ele, quando ele estava cuidando as ovelhas do seu pai. Quando ele estava cuidando as ovelhas do seu pai. O que Deus tinha feito por ele. Todos nós, cada um de nós, aqueles que cremos e que levamos uma vida piedosa, uma vida de fé, caminhando com o Senhor, temos experiência do que Deus fez nas nossas vidas ao largo da nossa caminhada. Na nossa caminhada com Cristo, nós vamos moldando, vamos adquirindo experiências, vamos vendo como Deus vai se manifestando a favor das nossas vidas. E essas experiências pessoais que temos com o Senhor, elas vão fortalecerem a nossa fé. Quem é este incircunciso? Quando um israelita chamava alguém de circunciso, era porque estava desprezando aquela pessoa. Davi desprezou o seu inimigo. Golias colocou temor, medo no exército inteiro, mas não entrou no coração de Davi, porque Davi tinha um relacionamento com Deus. Ele tinha uma intimidade com Deus, uma cumplicidade com o Senhor. Na realidade, ele conhecia os atributos do Deus vivo. Ele sabia que aquele homem que estava desafiando o exército do Deus vivo, como ele fala, poderia ser derrotado. As palavras de Davi estão fazendo com que o exército, ou aqueles homens que estavam ali ao seu redor, na sua volta, eles viessem refletir nas suas próprias vidas. Ele está lembrando, está recordando para aqueles homens quem eles são em Cristo Jesus. É necessário recordar para você quem você é em Cristo Jesus?
Você tem certeza absoluta do potencial que você tem? Não que proceda de você, mas que procede de Deus e está na sua vida. A palavra de Deus, ela nos diz algo, e não é pouca coisa. A palavra de Deus está dizendo que nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Você parou para pensar nisso? Parou para pensar que você é templo do Espírito Santo de Deus? Você é templo do Espírito Santo de Deus? Então é necessário de que venha agir com fé. Esse gigante que se levantou no dia de ontem, no dia de hoje, ele pode ser facilmente derrotado. Primeiro passo é mandar o temor embora, o medo. Deus não nos deu espírito de temor. Antes, nos deu um espírito de poder e de moderação. É o que nos diz a palavra de Deus. Deus não lhe deu um espírito de temor. Deus tem lhe dado um espírito de poder. E esse poder está em você através do Espírito Santo de Deus. Quem é este incircunciso para desafiar o exército de Deus? Quem é este demônio imundo para desafiar um filho de Deus? A circunstância por a qual você está passando, se você se levantar em fé, crendo de que Deus pode fazer muito mais daquilo que você pensa, Deus fará. Deus fará. A palavra de Deus diz que o choro poderá durar uma noite, porém a alegria vem pela manhã. A alegria, ela vem pela amanhã. O choro pode durar uma noite, porém a alegria vem pela manhã. E é isso que Deus quer colocar na sua vida. Deus quer colocar alegria. Deus quer colocar paz. Tal você levantar-se em fé nesta manhã. Elevar os seus olhos aos montes, pois é de lá que vem o nosso socorro. É de lá que vem o nosso socorro. Nosso socorro vem do alto. Vem do Senhor Deus Todo-Poderoso. E Ele está ao seu lado. Só que você ainda não percebeu. Que esta quarta-feira venha ser uma quarta-feira de bênção para a sua vida. Venha ser uma quarta-feira onde você possa levantar-se em fé e derrubar, matar, arrancar a cabeça desse gigante que tem se levantado em contra da sua vida. Pai eterno e meu Deus do céu, eu quero louvar-te e agradecer-te, Senhor amado, por este dia de vida. Senhor, eu não sei, Senhor amado, qual é o gigante que tem se levantado em contra dos nossos irmãos. Mas sim sei, Senhor, que Tu eres poderoso para dar a vitória. Tu eres poderoso, Senhor Deus, para repreender essa situação adversa. Para repreender, Senhor Deus, todo contra-ataque, toda retaliação do inferno. Agora, Senhor, no nome de Jesus, Satanás tem que retroceder. No nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E reafirmamos, ó Deus, a nossa convicção, a certeza de que Tu eres Deus e de que Jesus Cristo, o Teu Filho amado, veio ao mundo, morreu numa cruz e ao terceiro dia ressuscitou e hoje está à destra do Pai intercedendo por cada um de nós. Por isto, Senhor, nós aproximamos ao trono da graça confiadamente, sabendo que Tu vais ouvir a nossa oração, que Tu vais perdoar nossos pecados, que Tu vais restaurar as nossas vidas e de que Tu vais nos dar a vitória absoluta
sobre o gigante que tem se levantado em contra das nossas vidas. Pai eterno, coloca a tua mão de poder sobre cada vida nesta manhã e declaramos uma quarta-feira cheia da tua graça, cheia do teu amor, cheia da tua bênção. Senhor eterno, que portas venham serem abertas neste dia, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados e queridos irmãos. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre sua casa, sobre sua vida, sobre sua família, sobre você, em nome de Jesus. Amém.